vamos ler juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 27 ao 33, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando: E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, fale comigo, primeiro, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Versículo 29, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro, diga primeiro, para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 33, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Fecha os teus olhos, Pai querido, nesta noite. Abrimos os nossos corações desejosos de ouvir a Tua voz, de aprender com a Tua palavra, Pai. Queremos sair deste lugar, Pai, tocados, visitados, Pai, cheios dos ensinos que vêm do Senhor e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Nós deixamos para fora agora todas as preocupações, todos os afazeres e abrimos o nosso coração verdadeiramente com o desejo de aprendermos e crescermos em Ti, Senhor. Usa a minha vida com unção que ensina, unção que quebra o jugo, unção que desfaz fortalezas, e unção que acrescenta sabedoria, que eu seja usado pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom lermos a palavra de Deus. Eu estou na 5ª semana nessa série e hoje eu quero falar um pouquinho sobre organização e planejamento. Fala para quem está do seu lado, é importante. Organização e planejamento. E nesse texto aqui de Lucas, Jesus está falando num contexto aqui sobre sermos discípulos dele. Ser discípulo de Jesus deve ser o alvo da nossa vida. Ser discípulo de Jesus é segui-lo como, considerá-lo como nosso mestre, sabendo que o que ele ensina é a verdade, é o melhor para nós, é realmente aceitarmos a sua direção e nos inspirarmos pelo seu exemplo. Isso é ser um discípulo, é caminhar junto, é aprender do seu mestre, é deixar-se ser moldado e lapidado e corrigido e ensinado para que possa crescer juntamente com o seu mestre naquele caminho que o seu mestre o apontou. Ser um discípulo de Jesus é o alvo da nossa vida. E aí Jesus está falando o seguinte, que quem quer ser um discípulo dele, essa pessoa precisa, antes de tudo, calcular as coisas. Essa pessoa precisa primeiro analisar, antes de então tomar sua decisão de modo convicto, para seguir a Jesus, saber aquilo que custa, saber aquilo que é necessário, o compromisso profundo e verdadeiro que envolve essa decisão de seguir a Cristo. Esse é um pré-requisito e aplicando, é importante nós analisarmos que esse é um pré-requisito para todas as áreas das nossas vidas. Deus abençoa aquilo que é organizado, amém? Deus abençoa aquilo que é planejado, Deus abençoa a organização. Deus não é um Deus de bagunça, Deus faz as coisas com ordem e decência, a Bíblia diz. Deus não é um Deus que faz de qualquer jeito as coisas. A Bíblia diz: fiel é aquele que começou a boa obra em sua vida, porque Ele irá terminar esta boa obra, amém? E Deus não é um Deus que começa as coisas e termina pelo meio do caminho. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em cada um de nós. Então isso fala sobre um Deus organizado, isso fala sobre um Deus que não
faz as coisas de qualquer maneira. Para Deus existe sim o certo e o errado no mundo como nos dias de hoje, onde para as pessoas do mundo tudo é relativo. É correto? Depende. É errado? Depende. Não, para Deus não depende. Para Deus existe aquilo que é correto e aquilo que é um caminho de morte, aquilo que vai te levar para o buraco. A palavra de Deus nos ensina, né? E tudo na nossa vida tem o seu valor e o seu custo. Amém? Tudo, tudo. Tem momentos na vida em que nós escolhemos algumas coisas, e porque escolhemos algumas coisas, nós renunciamos outras coisas. Né? Certa vez eu disse aqui, se você escolheu uma mulher para viver a sua vida, escolheu um homem para viver a sua vida, você se casou, você deixou todas as outras. Você escolheu não ter mais ninguém na sua vida. Né? Glória a Deus por isso. Né? Mas existem escolhas nas nossas vidas, que quando escolhemos algo, nós rejeitamos outras coisas. E isso é organização, isso é planejamento, isso é saber o que é mais importante para as nossas vidas. Tudo na vida tem um preço, sabia disso? Tudo na vida nos custa algo. Um casamento saudável tem o seu preço. Uma vida financeira estável e farta tem o seu preço. Seguir a Jesus também tem um preço. Diga amém. Amém. E nessa noite eu quero trazer para você algumas verdades sobre organização, sobre planejamento. Amém? Nós vemos na Bíblia, se Jesus está falando que precisamos planejar para segui-lo, planejar como alguém que constrói uma torre e precisa saber se vai conseguir terminar, né, aquilo que começou a construir, para não passar vergonha, não ser motivo de chacota, né? Da mesma forma que um rei precisa se organizar e primeiro analisar se ele pode enfrentar um rei inimigo com o tamanho do exército que tem ou não, se ele vai pedir paz ao invés de enfrentá-lo. Da mesma forma, a gente tem que planejar em nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas, diz respeito sobre seguirmos Jesus. Seguir Jesus não é algo apenas espiritual, não é apenas algo que se faz dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja nós somos basicamente inspirados para sermos de verdade seguidores de Jesus lá fora. Não aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro todo mundo é cheiroso, bonito, sorridente. Aqui dentro está tranquilo. Né? Quero ver quando alguém te fecha o carro ali na esquina, qual é a tua reação, né? Quero saber num dia mal que você está preocupado com alguma coisa do seu trabalho, qual é a sua reação àquilo. Ser discípulo de Jesus é algo que envolve todas as áreas das nossas vidas, amém? Então, algumas verdades sobre organização, e aqui está o título de hoje: organize-se. Porque como filhos e discípulos de Jesus, nós precisamos nos organizar. Primeira verdade aqui sobre organização é que o conhecimento nos amplia possibilidades. Quando nós conhecemos algo, nós podemos analisar melhor aquela situação. Amém? Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. Olha que palavra de Deus. Para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Aqui Deus está dizendo algo importantíssimo. Os sacerdotes, os líderes da igreja, estavam rejeitando o conhecimento, impedindo o povo de conhecer as verdades de Deus. E por isso, aquele povo estava sendo destruído. Eu te pergunto nessa noite, você se conhece bem? Você conhece bem todas as áreas da sua vida? Pensa comigo. Onde você usa o seu tempo? No dia a dia. Onde vai o seu tempo? Onde você coloca ou tem colocado o seu dinheiro? Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Você é organizado? Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Você se conhece? Você conhece o que Deus pensa sobre você?
O meu chamado é ser um cristão verdadeiro. O meu chamado é ser um discípulo verdadeiro de Jesus. O meu chamado é ser parecido com Cristo. O meu chamado é ser um bom marido dentro da minha casa, é cuidar bem da minha família. O meu chamado é ser um pastor fiel ao que Deus colocou em minhas mãos, cuidar do rebanho de Deus, seja onde for. Eu não preciso de um microfone para fazer isso, mas o meu chamado é estar perto das pessoas, cuidar das pessoas, conversar com as pessoas, falar do reino de Deus para as pessoas. Eu tenho um chamado de ser um bom administrador dos recursos que Deus me deu na área financeira da minha vida. É um chamado. Nós temos um chamado de Deus. O que Deus espera de você? Você sabe? O que Deus tem confiado nas tuas mãos? Você conhece muito bem? Conhecer é importante, porque conhecer nos ajuda a planejarmos melhor as coisas. Então, busque informações, anote, compare momentos, tenha indicadores na sua vida. Se você tem um propósito de ter uma família, você vai fazer isso, ter filhos, em quanto tempo? Você tem pensado, você tem planejado, você na sua empresa, você quer sair de um patamar e entrar num outro mercado, assumir um crescimento, ou uma nova área. Como você vai fazer isso? Encontrar possibilidades para fazer uma mesma coisa de um jeito novo, um jeito inovador, um jeito diferente. Quando nós temos informações, nós podemos visualizar, nós podemos colocar num gráfico, não é assim? Quando a gente analisa, fazermos perguntas, isso nos traz respostas, Fazermos perguntas como eu fiz aqui: para onde está indo o meu tempo? Quais têm sido as minhas literaturas que eu tenho lido para adquirir conhecimento? O que eu tenho enchido a minha mente? Se for só da novela das 8, há um perigo nisso, nada contra a novela das 8, mas o que tem enchido a minha mente? Hoje em dia não é novela das 8 mais, Hoje em dia é Netflix. O que tem enchido a minha agenda, ter uma agenda de trabalho, um aplicativo de tarefas, essas coisas nos ajudam. Eu posso olhar aqui minha agenda no celular, eu coloco tudo na minha agenda. Eu separo por cores, inclusive. Eu vou mostrar para você, um arco-íris isso aqui. Consegue ver aí? Uma confusão de cores aqui, mas eu consigo ver. Cada cor é um assunto, onde eu dou mais tempo, onde eu dou menos tempo. É importante nós nos organizarmos, e o profeta vai dizer: porque não conhecem, acabam sofrendo. Tem gente que, na verdade, não sabe nem quanto ganha. Pastor, nem sei, nem anoto isso aí, eu nem me planejo sobre estas coisas. Tem gente que não sabe como estão as coisas, Mas quando nós olhamos a verdade das coisas, isso nos faz decidir com clareza. Amém? Eu te pergunto hoje: como está a sua família? Você sabe? Você conhece? Sabe quais são os amigos dos teus filhos? Você sabe? Como está a tua casa? Você considera que está bom ou está ruim? Como vai o seu casamento? Como está a sua vida pessoal com Deus? Você tem dado tempo para Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Se eu perguntasse aqui hoje, quando foi a última vez que Deus falou com você? Você sabe me dizer? Foi hoje, pastor? Foi ontem? Foi semana passada? Foi há um mês atrás? Ou talvez você nem saiba me dizer quando foi a última vez que Deus falou com você. É importante analisarmos. Quem quer ser um bom discípulo de Jesus precisa analisar e conhecer as coisas. Amém? Amém. E sabe que às vezes a gente tem uns mistérios na nossa cabeça, E Deus não fala, muitas vezes Ele fala de forma audível, mas nem sempre. Acho que a maioria das vezes Deus não fala de forma audível. Comigo Deus nunca falou de uma forma audível. É uma impressão lá no meu coração. É uma certeza, uma intuição forte que eu já entendi quando é Deus e quando é só da minha cabeça. Você tem que testar. Deus falar alguma coisa para você, vai lá e faz. Se não acontecer nada demais, não era da sua cabeça, não era Deus.
né? Agora, se fizer muito sentido, você começa a entender. Isso aqui foi Deus quem me falou, né? E aí Deus vai podendo falar outras coisas com você, porque você vai começando a aprender como é a voz de Deus, que esse seja o alvo da nossa vida, amém? Amém. Em João capítulo 8, versículo 31, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, versículo 31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade fará o quê? Os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, Jesus está ensinando algo aqui, que a verdade liberta. A verdade te mostra onde você está e te leva a uma decisão correta. Aqui Jesus está dando, por exemplo, o pecado. Ele está dizendo aqui, você quando vê a verdade, você pode decidir, vou permanecer no pecado? Se eu sei que o pecado vai me destruir, ou eu vou permanecer na palavra de Deus, que é a verdade? Será que eu quero ser escravo, ou será que eu quero ser livre e ser salvo? Então a verdade nos leva a decisões importantes, a escolhas importantes na nossa vida. Amém? Então é importante para nos organizarmos e nos planejarmos é conhecermos as coisas. Segunda verdade que eu coloquei aqui sobre organização é que nós precisamos estabelecer prioridades que nos ajudam a chegar nos resultados desejados. Todo começo de ano a gente faz uma listinha de alvos e sonhos e desejos. Quem aqui fez este ano? Ninguém? Vocês fizeram? Eu fiz. E estamos em março, como que está lá a sua listinha? Como que está? Como que está? É um bom momento, 3 meses para dar uma revisada no que você avançou este ano, das suas metas. E na verdade eu estou falando aqui sobre todas as áreas da vida, porque ser discípulo envolve todas as áreas da nossa vida, inclusive a vida com Deus, a vida com a família, a vida pessoal, a vida na igreja, a vida no trabalho. Nós somos as mesmas pessoas dentro e fora da igreja, amém? E aí Paulo vai dizer para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, do 6 ao 10, diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, amém? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, e em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Olha o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo era um pastor de igreja. Ele está falando para Timóteo, Timóteo, você como pastor de igreja, como discípulo de Jesus, tome cuidado. Se você tiver o seu sustento, esteja contente. E aí Paulo está falando aqui que é errado ter coisas na vida? Não está dizendo. Ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé. É possível amar a Deus e ser rico? Claro que é possível. E é possível amar a Deus e ser pobre e continuar a amar a Deus também. Se Deus nos der o sustento, estejamos contentes. Aqui ele está falando basicamente do que eu falei de prioridades. Qual é a prioridade para você, Timóteo? Você tem um chamado, você tem um ministério. Tua prioridade é fazer a vontade de Deus, Timóteo. Tua prioridade não é ser rico, Timóteo. Sua prioridade é ter o sustento. Então Paulo está ensinando aqui
falou para Timóteo, né? Mas ele está nos ensinando sobre prioridades. Qual a prioridade da minha vida, da minha existência? Qual a prioridade da tua vida, da tua existência? O que Deus espera de você? Busque a Deus isso, busque de Deus isso, né? Para que nós possamos fazer o que Deus nos chamou para fazermos. Amém? Tem pessoas que o foco deles é a riqueza. E se for o que Deus tem para essa pessoa, amém. Tem pessoas que sustentaram, mulheres que sustentaram o ministério de Jesus sendo mantenedoras com a sua oferta. Para aquelas pessoas foi o chamado de Deus servir com as suas riquezas. Então eu tenho que entender o que Deus tem para mim. Agora, se Deus não tiver algo para mim, e eu passar a minha vida inteira buscando aquilo que não era o que Deus tinha para mim, eu perdi a prioridade, eu mudei o foco, eu me perdi no caminho, e a vida vira uma bagunça. Amém? Amém. Se Deus te der algo mais que o teu sustento, esteja ainda mais feliz, amém? Mas que o contentamento na vida, acho que é um segredo de viver em paz, de viver em vitória, de viver em gratidão, estar feliz, estar feliz. Paulo vai dizer lá naquele versículo que todo mundo conhece, tudo posso naquele que me fortalece, né? É uma bênção, tudo posso, você crê nisso? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas alguns versículos antes, Paulo está dizendo, eu sei ter abundância, eu sei ter falta, eu sei estar bem, ser famoso, eu sei ser perseguido, eu sei viver em prisões, e sei também estar em palácios. E aí ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto da palavra de Deus. Onde você estiver, onde Deus colocar a tua vida, saiba que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Olha, eu preguei sobre isso, Mateus 6, do 19 em diante. Vamos ler aqui, ó. Jesus está dizendo, não acumulem tesouro sobre a terra. Não estou falando contra o dinheiro não, mas estou falando de prioridades, tá? Ele está dizendo aqui, não acumulem tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, diga isso, tesouro, aí estará também o seu coração. Aí lá no 31 em diante ele fala, portanto não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam e procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe de que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? A prioridade não é buscar o que comer, o que vestir, o que beber. A prioridade é o reino de Deus. Deus é o rei da sua vida. Se Deus é o rei do seu coração, e todas estas coisas, a Bíblia diz, vos serão acrescentadas. Não é que você vai a Deus e perde tudo. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que se eu for a Deus, Ele for o primeiro na minha vida, eu serei acrescentado das outras coisas. Amém? Prioridades. Acho que foi a primeira pregação desta série, eu falei sobre o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Juntarmos tesouros no céu. Pensarmos que em primeiro lugar vem a obra de Deus, em primeiro lugar vem o evangelho, pregarmos as boas novas, falarmos do amor de Jesus para outras pessoas, orarmos pela vida das pessoas. Isso aí produz riquezas lá no céu, amém? Onde ladrão não rouba, onde a bolsa não cai, onde a mudança de governo não desvaloriza, aleluia. Mas aqui a Bíblia não diz que é errado nós termos outros objetivos também, só está falando de prioridades. Outros planos vêm, mas eles vêm depois do reino de Deus nas nossas vidas. Amém? Lá em Abacuque, tem um livro na Bíblia com esse nome, Abacuque. Abacuque capítulo 2, ele era um profeta. E Deus fala com ele, versículo 2 e 3, o Senhor me respondeu dizendo,
que acontece? Abacuque estava no primeiro capítulo, você vai ver que Abacuque estava se queixando diante de Deus, porque os inimigos estavam indo bem, né? Os perversos estavam prevalecendo, estava dando tudo bem para os inimigos, e aí ele fica meio confuso com isso, ele se queixa, ele se apresenta a Deus e apresenta a sua inquietação, a sua reclamação diante de Deus, e aí Deus diz para ele, Deus fala com ele, isso que é legal de vivermos com Deus, a gente fala com Deus e Deus fala conosco, amém? É um diálogo, isso é um relacionamento. Se eu viesse só aqui, falasse, fosse embora, mas isso aí não é conversa nenhuma, né? Ser um amigo assim é chato pra caramba, né? Já saiu com um amigo que só ele fala, só ele tem história, só ele precisa, e você nem conseguiu falar nada, né? Eu já tive um amigo assim, tive que falar para ele, amigo, pô, fala um pouquinho menos, deixa eu falar um pouquinho também, né? E estar com Deus é viver um diálogo. O profeta fala, e no capítulo 2, Deus responde para ele, e o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que parecer demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Amém? Deus está falando para ele, vou te dar uma visão sobre o teu futuro. Vou falar o que vai acontecer com a tua nação. Escreva, anote, tenha essa fotografia do seu futuro, porque a visão vai acontecer. E por mais que as coisas pareçam difíceis, pareçam demorar, espere, porque não falhará. Que certamente acontecerá. A mesma coisa é sobre as nossas vidas. Tantas vezes nós nos aquietamos com o dia de hoje, nós nos inquietamos, né, com o dia de hoje, nós nos preocupamos, nós ficamos desesperados, nós ficamos, né, tristes pelas coisas que enfrentamos, tantas vezes, e aí Deus nos diz o quê? Eu te dou uma visão do teu futuro, o projeto que eu tenho para a tua vida. Quando você lê a Bíblia, você vê esta visão. Deus diz, eu tenho bons pensamentos para você, planos de paz, não de mal, para te dar um futuro, uma esperança. Você vai clamar a mim e eu te responderei. Sabe, Deus tem bons sonhos para nós, que somos seus filhos. Amém? Amém, glória a Deus. Os homens e grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia viveram grandes momentos com o Senhor. Eles talvez passaram, todos eles, por algum momento de dor, de aflição, de angústia, mas em todas essas coisas eles foram vencedores. Em todas essas coisas eles testemunharam de Deus para os outros. Eles foram exemplos, inspirações. A Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Hebreus 11, é um capítulo que é a galeria dos heróis da fé, e tem um nome de vários homens de Deus lá, mulheres de Deus, e aí aquilo é infinito, porque o autor de Hebreus vai dizer, e aqui eu poderia elencar tantos outros que sofreram por amor a Deus, que deram suas vidas, que foram fiéis no seu propósito, e que Deus os honra pela sua fé que tiveram. Deus nos dá visão, Deus nos dá sonhos para o nosso futuro, Deus nos dá promessas para o nosso futuro. Leia a palavra de Deus, encontre a visão de Deus para a tua vida, encontre as promessas do Senhor e faça como Abacuque fez, escreva, anote. Deus fala isso porque Ele sabe que nós somos bons em esquecermos. Nós somos bons em esquecermos. A gente fala que ama, né, a esposa, o marido, e parece que dali 1 ano, 6 meses, parece que a gente se esqueceu do que disse, parece que a gente se esqueceu das promessas, porque o ser humano é assim, a gente se esquece. Você promete para aquele amigo, vamos marcar um café, e nunca marcou o café, não é verdade? Eu tenho que marcar um café com algumas pessoas que eu falei que eu vou marcar um café. Deus acabou de me lembrar aqui. Muito bom, né, Alberto? Guilherme, cadê o Gui? Daí, ó. Tomar um café. E porque a gente é assim, a gente esquece. Então Deus está dizendo, eu sei que vocês se esquecem. Então escreva, anote. Deixe isso bem claro para até o momento que você passar correndo, você possa se lembrar do que está escrito ali. Porque por mais que pareça demorar, espere, porque vai acontecer os sonhos de Deus para a tua vida. Você crê nisso?
Fique firme, meu irmão. Você entrou aqui essa noite, talvez preocupado, desanimado, sabe, entristecido por alguma situação na tua vida. Eu vim te dizer aqui essa noite, fique firme. Se alegre no Senhor. Lembre do sonho que Deus te deu. Lembre das promessas que Deus um dia colocou sobre a sua vida. Ele é fiel. Deus não se esquece. Deus tem boa memória. Deus é um homem de palavra. Deus não volta atrás. Ele não é filho do homem para mentir. Não é filho do homem para se esquecer. Ele prometeu, Ele fará. Amém? A Bíblia diz, fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Se Deus te chamou, Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus por isso. Então isso tem a ver com organização, escrevermos, anotarmos. Sabe, às vezes tem momentos tão difíceis na minha vida que eu tive que colocar um versículo lá no meu espelho. Para eu, toda vez que eu olhasse para o espelho, lembrar daquele versículo. Sabe, olhar aquilo e encher meu coração de esperança. Termos memoriais, a Bíblia fala sobre memoriais. Quando eles passaram lá a seco, lá no Rio Jordão, eles levantaram um montão de pedras lá do outro lado, memoriais, para que toda vez que eles passassem naquela região, vissem aquelas pedras, eles se lembrassem, um dia Deus nos fez passar a seco aqui, e o mesmo Deus que fez ontem, é o Deus que fará hoje, fará amanhã. Então nós vamos nos lembrar o que Deus já fez na sua vida, que livramentos que Deus já operou no teu coração. Escreva, anote, imprima uma foto, coloque lá na sua geladeira para você se lembrar. Deus foi fiel aqui, ó. Eu achei que seria o meu fim e estava apenas começando. Então o mesmo Deus que me sustentou ali é o Deus que me sustenta hoje e que vai me sustentar amanhã. Amém? Oh aleluia, oh aleluia. O povo mais feliz, mais realizado nessa terra precisa ser o povo de Deus, meu irmão. Pare de chorar, pare de reclamar da vida, pare de andar cabisbaixo como um derrotado, um perdedor. Misericórdia, você está do lado que vence. Nosso Deus é mais do que vencedor. Amém? Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Agindo Deus, ninguém pode impedir. E em Cristo Jesus nós recebemos todas as bênçãos de Deus. Aleluia. Eu poderia pregar aqui horas e horas sobre isso. Então escreva. Amém? Quando nós colocamos algo diante dos nossos olhos, aquilo nos lembra melhor do porquê das renúncias de hoje, o porquê dos desafios de hoje, porque estamos caminhando para este alvo, porque estamos caminhando para esta promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Terceira verdade aqui sobre organização, se você é casado, um casal precisa ter os seus propósitos unificados. Porque a Bíblia diz, Amós 3:3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Isso serve para sociedade, isso serve para casamento, isso serve para amigos de ministério. Não dá para andar junto com outra pessoa se não houver acordo. Diga acordo. Acordo, isso aí. Existe poder no acordo, existe poder na união, existe poder na concordância. A Bíblia diz, se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, será feito. Será feito. O que vocês ligarem na terra, concordarem na terra, será ligado, concordado no céu. A Bíblia diz que nós somos uma só carne, no caso do casamento, com a nossa esposa, o marido com a esposa com o marido, e a união nisso, Mateus 19, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus 18, 19, em verdade também lhes digo que se 2 de vocês, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Isso que é importante, você não orar sozinho, ore com alguém. Se você não é casado, ore com um amigo, ore com teu filho, ore com alguém, um irmão em Cristo, porque se 2 concordarem, a força é maior diante de Deus. A Bíblia diz, se 2 concordarem, será feito. Servir a Deus juntos. Então há poder na união, há poder nos relacionamentos, há poder nas sociedades, há poder no casamento, há poder nas amizades. Amém?
Então isso nos ajuda na organização. Não tem como um casal ser bem sucedido, cada um administrando o seu dinheiro. Pode ser que no mundo dê certo isso, mas diante de Deus não é assim. Diante de Deus não é assim, em algum momento isso pode dar um problemão. Unifique as finanças, administrem juntos, estabeleçam metas como família, organize-se, faça do jeito de Deus. O jeito de Deus é o melhor ou não é? O jeito de Deus é o perfeito, é o jeito de Deus. Há desafios, né? Há desafios, mas é o melhor, é o melhor. Tem gente que não sabe para onde vai o dinheiro, porque cada um gasta com seus próprios interesses e nem presta conta para o outro, nem avisa. Eu vou nem avisar, porque eu vou levar uma bronca se eu avisar, né? Não era para ter gastado aqui. Leva a bronca, não gastou? Leva a bronca e explica porque você gastou. Convence a sua mulher depois. Né? E porque quem é honesto com o outro colhe honestidade do outro lado também. Amém? É isso aí. O cristão vive na verdade, na luz, não esconde nada de ninguém. Você deve um negócio, chega lá em quem você deve e diga: me perdoe, eu estou devendo, eu quero ajustar isso, eu quero pagar esse negócio. Seja verdadeiro, seja honesto. É o que Deus espera de nós. Amém? Amém. Quarto ponto aqui sobre organização, eu coloquei aqui sobre termos um saldo positivo. Isso é neutro, não é financeiro, mas é para tudo na vida, um saldo positivo. Isso nas finanças fica mais claro, se eu falar assim, gastar menos do que eu ganho, eu fico no positivo, amém ou não? Amém. Né? Mas isso vale para tudo na vida. Por exemplo, na minha saúde, eu tenho que descansar com tanta qualidade que supere, o meu descanso supere a intensidade do que me cansa. Entendeu? Mais ou menos, né? O saldo não tem que ficar negativo, senão você vai morrer, vai ficar doente. Se você ficar mais cansado do que descansado, você vai ter doença. Se o teu sono não for bom, você dormir mal, você vai se cansar o dia inteiro e vai ficar doente. Tem gente que dorme e não descansa. Tem gente que dorme e não desliga a mente, preocupado, ansioso, porque comeu mal, porque dormiu errado, porque uma série de fatores, ou porque não crê em Deus, não descansa no cuidado de Deus, acha que tudo depende de si, está no seu controle. Meu irmão, não está no seu controle. Por melhor que você seja e eu seja, não está no nosso controle apenas, depende da bênção de Deus. Tudo que você fizer sem a bênção de Deus, vale nada. E tudo que você fizer com a bênção de Deus, há poder nisso. Então, dá para a gente descansar, mas o que eu estou falando é isso, ter um saldo positivo, isso nos ajuda a organizarmos nossa vida para que a gente coma mais coisas saudáveis do que tranqueiras. Você pode comer uma tranqueira? Pode comer uma tranqueira, mas você tem que comer mais coisas saudáveis do que coisas não saudáveis, senão você vai ter doenças. Você está entendendo o que eu estou falando? Organizar a vida como um todo é viver em equilíbrio, é ter um saldo positivo para todas as áreas da nossa vida. Eu preciso ter mais experiências com Deus na prática do que na teoria. O saldo tem que ser positivo, porque Deus não é um Deus de teoria. Deus não é um Deus só de ler a Bíblia lá e não fazer nada e não praticar nada. Se eu mais aprendo do que pratico, minha vida cristã está no negativo. Você está entendendo? Eu não estou vivendo tudo o que Deus gostaria que eu vivesse. Eu preciso praticar, eu preciso fazer algo, eu preciso colocar para fora. Senão um rio parado, eu já falei sobre isso. Água parada não tem vida. A água ali tem vida se tiver os peixes ali. Tem vida por quê? Porque é uma água corrente. É uma água corrente. Aprender de Deus e não praticar vira água parada. Só sentar no banco da igreja, ouvir e não servir, e não falar nada e não fazer nada com o que você ouve, é água parada. Amém? Precisamos ter um saldo positivo, entender o nível que nós estamos, entender o que está acontecendo na nossa vida e o que eu posso fazer para melhorar naquela área. Como eu posso melhorar meu descanso? Como eu posso melhorar minha alimentação? Como eu posso melhorar minha vida prática com Deus? Como eu posso melhorar as minhas finanças? A gente precisa organizar a vida. Jesus está falando, calcule, sente, analise, pondere, se você quiser ser meu discípulo. Amém?
Em Hebreus 13, 5, a palavra de Deus diz assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Equilíbrio, sabe que o equilíbrio, o pastor Gui já pregou sobre isso, equilíbrio é o maior sinal de maturidade na vida de um cristão, sabia disso? É como no corpo, se você tiver o seu sistema respiratório, tem um sistema digestivo, tem um sistema circulatório, né? Se tiver em equilíbrio esses sistemas na sua vida, você vai ter saúde. Se alguma coisa estiver desequilibrada, vai apontar uma doença no teu corpo. A mesma coisa na vida de um cristão, né? Eu oro. Tem gente que ora bastante, e pode orar bastante, mas se não lê a Bíblia, é um cristão desequilibrado. Eu preciso orar, mas eu preciso ler a Bíblia também. Amém? Eu sou da fé, pastor, eu creio em milagres, mas eu também preciso exercer o amor e acolher e amar as pessoas e receber as pessoas. A vida cristã é um equilíbrio, né? Aí tem o outro que ama todo mundo, é do amor. Eu amo, pastor, recebo bem as pessoas, mas também preciso crer nos dons do Espírito. E que há manifestações sobrenaturais e dons do Espírito Santo na igreja. Ou seja, né? Quem pende muito para um lado ou para outro, vive em desequilíbrio. É uma pessoa imatura na fé. Uma pessoa madura é aquela que é equilibrada em tudo. Amém? Por exemplo, tem coisas na vida que não são pecado, mas o desequilíbrio torna daquilo um pecado. Né? A comida, comer é pecado? Não. A Bíblia diz que para nossa alegria existem as coisas, para o nosso sustento. Mas se eu comer demais, a Bíblia chama do quê? De pecado, né? Gula, né? Isso se torna um pecado. Trabalhar é bom ou não é? É bom, é importante, é necessário. Mas se eu trabalhar muito, eu perco a família, eu não vou mais na igreja, não tenho mais tempo para Deus, se tornou um pecado, se tornou um Deus na minha vida ali, o meu trabalho. Agora tem gente que pensa, pastor, eu descanso, porque enquanto eu descanso, Deus trabalha. E aí não vai trabalhar nunca, vira um vagabundo. Aí está em pecado, está no pecado da preguiça. Ou seja, o equilíbrio na vida de um cristão é um sinal de que você é um cristão maduro, de que você é um cristão desenvolvido, de que você é um cristão que ama a Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Quinta verdade sobre organização, e aí envolve as finanças, e a Bíblia nos dá um conselho específico para finanças. Fala para quem está do seu lado, não seja fiador de ninguém. Rapaz, meu amigo Zezinho lá, parente, está me pedindo. A Bíblia diz, Provérbios 6, versículo 1, meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso no que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e o importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Provérbios 11:15, quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. Provérbios 17:18, quem não tem juízo se compromete, ficando por fiador do seu próximo. Sou eu que estou dizendo? É a palavra de Deus que está dizendo. Não ser fiador de alguém, se livra disso aí. Observe a palavra de Deus. Hoje em dia tem tantas formas, né? Você dá calção, você tem seguro-fiança, né? Há maneiras das pessoas fazerem o que precisam fazer, né? Aí é uma questão de organização financeira específica, mas a Bíblia diz isso. Amém? Ainda falando sobre finanças, e uma coisa que pode se aplicar a outras áreas das nossas vidas, a Bíblia nos dá um conselho: não tenha dívidas. Não tenha dívidas. Se você tem, livre-se das suas dívidas. Amém?
Troque as dívidas mais caras por dívidas mais baratas, pesquise os juros, busque aí a ajuda de alguém que entende do assunto, busque quitar isso aí, busque negociar esse negócio. Deuteronômio 28:12, a Bíblia diz: o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo. Eles trabalhavam com plantação, então a parte de Deus Ele fará, o que está escrito aqui, Ele vai fazer chover no tempo certo, para abençoar o trabalho das suas mãos. E aí diz: vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestados. E aqui a Bíblia diz: não deva nada para ninguém, é isso que a Bíblia diz, né? Não deixe de dar o perdão, isso eu posso aplicar em outras áreas da minha vida. Não deva perdão para ninguém, pare de ser rancoroso, né? Pare de ser rabugento, né? Ah não, pastor, ó, não perdoe, errou comigo é uma vez só. Uma vez só. Querido, quantas vezes você falhou com Deus? Quantas vezes Deus te perdoa? Todas. Todas. Pedro falou, né, para Jesus: até quanto que eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes. Foi Pedro, né, que falou isso para Jesus. 7 vezes, ele achou que ele estava sendo bom, né? 7 vezes, né? O que você acha, Senhor? Jesus falou: 70 vezes 7. E isso não é para fechar lá em 490 vezes. Mas Jesus disse: não, é muito mais, é quantas vezes precisar, é quantas vezes, todas as vezes, perdoe, perdoe. Não adie também a sua entrega a Deus. Deus te pede algo, não fuja. Deus te pede a sua vida, o seu caminho, não fuja. Não adie a decisão de se comprometer com Deus, de entregar a tua vida, o teu coração. Não deva isso para Deus. Vai lá, se entregue, aceite o chamado, não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Tem gente que já teve a oportunidade de viver o chamado de Deus para a sua vida, mas no meio do caminho, coisas aconteceram. O que acontece com todo mundo? Chateações, decepções, frustrações. Não adie o chamado de Deus, não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Não deva nada para ninguém. Amém? E último, acho que é a última verdade aqui, não, tem mais duas. Duas últimas verdades aqui sobre planejamento e organização. Vícios. Deus nos fez para sermos livres. Os vícios roubam a nossa vida. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Deus é poderoso para te libertar de qualquer coisa. Você pode dizer: pastor, eu sou viciado em alguma coisa, sou dependente de alguma coisa. Sabe, se você é dependente químico, é dependente, por exemplo, de cigarro, bebida, seja o que for, Deus nos faz livres. Você gasta dinheiro com aquilo, dinheiro que você podia gastar com outra coisa, né? Talvez, sua esposa, sua família, alguém não gosta que você bebe, não gosta que você fuma, cheiro horrível, e aí atrapalha o seu relacionamento, porque você tem um vício na sua vida. Sabe, Deus nos criou para sermos livres, livres, livres. O cara que é viciado no trabalho perde a família. Deus nos fez para sermos livres, livres, livres. O vício de qualquer que seja, tem um vício de futebol, eu sou fanático, pastor, sei tudo, todos os jogos, vou em todos os jogos, não perco um jogo, um comentário, um programa de futebol. Provavelmente você vai ter um problema com alguma coisa, em algum momento você vai deixar outra coisa que seria mais importante por causa do futebol. Equilíbrio, lembra? O equilíbrio é sinal de maturidade. Tudo que é demais na nossa vida, tudo que é um vício, tudo que nos prende, rouba a nossa vida, e Deus nos fez para sermos livres, amém? Receba isso na sua vida, você é livre. Fala para quem está do seu lado: você é livre, você é livre, amém? E por último, entendemos quando você ganha e quando você perde. Sabe que no reino de Deus nós precisamos saber o que nós ganhamos e o que nós perdemos, o que nós perdemos. Pastor, alguma coisa a gente perde quando serve a Deus? É verdade, você vai perder alguma coisa no meio do caminho, né? Um evangelho que alguém te pregue e diga
que você nunca vai perder nada, isso é mentiroso. Você vai perder muitas coisas no caminho, mas aquilo que você ganha é infinitamente superior e mais maravilhoso do que aquilo que perde no meio do caminho. Então nós precisamos saber o que na verdade a gente ganha, o que na verdade a gente perde. Isso financeiramente também, você pode pensar definições de, ativo e passivo. Tem gente que acha que um carro é um ativo, é um bem, mas você perde bastante com aquele carro. Você paga um imposto, você paga seguro, paga manutenção. Entender também financeiramente o que eu ganho com aquilo, o que eu perco com aquilo, preciso comprar aquilo lá mesmo. Organização tem a ver com isso, e andar com Jesus tem a ver com isso para todas as áreas da nossa vida. O que eu disse, você casou com alguém, você perdeu os outros. Então cuide bem desse aí, que esse aí é o que Deus te deu. Você queria, pediu para Deus um dia, estava solteiro, desesperado, orou para Deus, Senhor, pelo amor de Deus, quero alguém. Deus te deu. Veio aí cheio de defeitos, como todo mundo tem defeitos. Mas aí, vai desistir agora? Não, senta, reconcilia, conserta, ceda um pouquinho, não desista, conserva ali, caminha uma milha a mais. Às vezes tem que caminhar umas 10 milhas a mais. Não é verdade? A gente sabe o que perde, mas sabe o que ganha. A Bíblia diz que a geração do justo é poderosa na terra, que a bênção do Senhor se estabelece sobre os filhos dos filhos até 1000 gerações, daqueles que amam ao Senhor. É através das famílias que o reino de Deus se estabelece nessa terra. Não desista da sua família. Através das famílias que o reino de Deus foi trazido para a terra. Deus queria trazer os céus para a terra. O que ele fez? Adão e Eva. Queria trazer os céus para a terra. Criou uma família, os colocou ali e os abençoou. Amém? Guarde a sua família, seus filhos. Conclusão: vamos monitorar cada área da nossa vida, para que nós vivamos uma vida organizada, uma vida que nós possamos olhar, analisar e tomar claramente uma decisão que é importante nas nossas vidas, decisão de seguirmos a Cristo. Decisão de irmos com Ele até o final. Decisão de caminhar com Jesus. Vou te dizer, às vezes Deus vai pegar no seu calo, vai pegar no seu pé com alguma coisa que você tem que mudar. Quem tem que mudar? Porque o Pai te ama, o Pai repreende a quem Ele ama. Pai que nunca diz não está educando bem o filho, que dá tudo o que quer, que faz tudo o que tem vontade. Daqui a pouco esse filho está batendo no pai. É verdade. Tem muito por aí. Porque o pai impõe limites. O pai diz não às vezes, porque ama. E depois que a gente cresce, a gente entende, a gente admira o nosso pai pelos nãos que ele diz para nós. A gente admira a nossa mãe pelas vezes que nos corrigiu, não é assim? O pai nos ama. Então, todas as áreas das nossas vidas, nós passamos pelo filtro da palavra de Deus, para saber se estamos vivendo uma vida equilibrada, uma vida madura diante do Senhor, e se realmente desejamos sermos discípulos de Jesus, segui-lo. Jesus fala, para e pensa, não vai pela emoção não sai falando que quer ser meu discípulo, calcula antes, porque tem coisas que você vai perder, mas tem coisas que você vai ganhar. Tem momentos que parece que vai ser o fim, mas de repente você vai ver um agir poderoso meu na sua vida e vai ter um testemunho para contar. Decida, eu quero ser um discípulo do Senhor, quero conhecer o meu mestre, quero viver para segui-lo por todos os meus dias, porque não há caminho melhor, não há presença mais gloriosa. Nós cantamos, Ele é maravilhoso, Ele é tão sublime, Ele é glorioso, a sua presença vale mais do que o ouro, melhor do que a vida é o seu amor. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Vale a pena seguirmos a Jesus, vale a pena sermos discípulos de Jesus, vale a pena entregarmos toda a nossa vida para termos tudo dele também, e vale a pena tirarmos os olhos desta terra e recebermos o reino de Deus e olharmos para tudo na vida com os olhos e a partir dos olhos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?
Esse é um bom momento para nós orarmos, consagrarmos as nossas vidas, derramarmos os nossos corações. Feche os seus olhos aí. E eu te perguntei, como está a sua vida hoje? Conhecimento nos leva à verdade, e a verdade nos liberta. Como está a sua vida? As suas prioridades. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu te entrego os desejos do meu coração. Pai querido, eu quero ter uma vida equilibrada, um saldo positivo em todas as áreas da minha vida. Eu quero, Senhor, ser um discípulo que te ama, um discípulo que se entrega pelo Senhor, um discípulo que vive a bênção do Senhor em todas as áreas da minha vida. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoe pelas minhas falhas. Senhor, me perdoe pelas minhas faltas. Senhor, eu não sei tudo, eu não sou perfeito em todas as áreas, Senhor, mas eu quero aprender. Senhor, eu quero crescer. Pai querido, eu não quero desistir, como Abacuque falou, se a visão de Deus parece demorar, Senhor, eu quero esperar, eu quero estar firme, eu quero guardar as promessas, porque eu quero viver todas elas contigo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te amamos, Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor, nós queremos o que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Nós não queremos dizer apenas da boca para fora que somos discípulos de Jesus, mas nós queremos renunciar o que precisar ser renunciado. Nós queremos obedecer, mesmo às vezes sem entender tudo. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor, mesmo que isso nos custe alguma coisa. Mas nós queremos ter comunhão com o Senhor. Queremos falar como profeta, falar e ouvir o Senhor responder. Queremos caminhar e conhecer ao Senhor. Pai querido, como Paulo diz, eu prossigo para conhecer aquele por quem eu sou conhecido, a quem tudo conhece de mim. Eu quero conhecer tudo de Deus também, assim como o Senhor conhece tudo de mim. Eu quero, Senhor, amar e ser fiel até o fim. Pai querido, nós fazemos uma aliança contigo, Pai, de sermos verdadeiros discípulos, Pai. E nessa noite nós estamos certos da decisão que estamos tomando. Nessa noite estamos certos, Pai, do preço que nos custa. Dessa noite estamos certos, Pai, de que há sim organizações e planejamentos e acertos e reparos que precisaremos fazer em nossas vidas, mas que o Senhor nos ajude, porque somos decididos a caminhar contigo, Pai, porque queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Não há alegria verdadeira fora do Senhor, não há vida que vale a pena de verdade longe da Tua presença. Senhor, vem encher as nossas vidas, vem alegrar os nossos corações, Pai. Vem, Senhor, trazer luz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos perdoe pela nossa dureza de coração tantas vezes, nos perdoe por, às vezes, questionarmos ao Senhor por causa dos valores do mundo, as fascinações, as riquezas, o sucesso que aos olhos dos homens é tido como sucesso, Pai, mas nós queremos viver o que o Senhor tem para nós, Pai, e sabemos que o melhor o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós te amamos e te amaremos para sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Você recebe a palavra de Deus? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado.